Nós já falamos aqui no canal sobre a ferramenta de inteligência artificial chamada ChatGPT. Nós falamos também até dos cuidados que o cristão deve ter, né, para usá-la, inclusive se depender dela para criar uma pregação. Então nós resolvemos criar aqui nesse vídeo dicas para os cristãos como usar o ChatGPT para montar uma pregação, um devocional de forma decente e coerente. Quer saber como? Então fica com a gente até o final porque esse vídeo está imperdível. Shalom nerds, eu sou o Mike. Olá terráqueos, eu sou o Tato e vamos agora ser o Neo e não deixar as máquinas nos controlar. Exatamente, boa. Porque assim, há algum tempo atrás nós falamos, né, sobre essa ferramenta, o ChatGPT, né? E nós falamos muitas vezes do perigo de pregadores ou líderes de jovens ou qualquer tipo de líder usa a ferramenta para montar uma pregação do zero. Por exemplo, monte para mim uma pregação qualquer aí sobre Mateus 5 e traz para mim referências bíblicas, amarre ela e monte um texto, entendeu? Fazer do zero o negócio e às vezes a pessoa com tanta preguiça não pega e não lê. Ou seja, o cara deixa para montar a pregação aos 45 minutos do segundo tempo e pede pro chat fazer alguma coisa e é isso que eu vou ler lá na igreja. É uma ferramenta que está em aprendizado, uma ferramenta que está evoluindo e obviamente ela pode trazer erros. Mas hoje, Tato, nós vamos falar sobre essa ferramenta, mas de uma forma diferente. Exatamente. A ideia aqui é fazer uma ajuda. É criar um guia, quase assim, né? Exatamente. Te auxiliar, né, pastor, líder ou até mesmo estudioso de teologia ou curioso, gosta de escrever, gosta de falar e tudo mais, o que você pode ou não usar no ChatGPT para criar sua pregação, para criar seu devocional, para criar seu texto, né? Exatamente. Esse guia. E você gostou dessa ideia? O que você acha disso? Queremos saber, comente aqui embaixo. Mas antes de entrar no assunto, já convido você. Se inscreva aqui no canal no Bando de Quadrados. Você não é um robô, tá? Esperamos que? Esperamos que não seja um robô, né? Porque aqui, o próprio YouTube já barra já a inscrição de robô. Então, se você não é um robô, se inscreva no canal. Vamos aqui ajudar o Bando de Quadrados a chegar a 20 mil. E sua inscrição nos ajuda a gente a continuar com esse projeto para que consigamos levar a palavra de Deus através da cultura pop e cristã aqui. Bom, vamos lá então, né? A gente falou que a gente vai fazer um guia, então vamos dar dicas para vocês usarem o ChatGPT de forma boa e saudável. E isso vai ajudar muito vocês na montagem de pregações e vai otimizar muito mais o tempo, né? Exato. Essas dicas é para isso, para usar a ferramenta de forma saudável, né? E como ela deve ser feita. Exatamente. E você pode usar ela, assim, brilhantemente para fazer uma interpretação de texto. Porque assim, existem muitas palavras nas escrituras sagradas, principalmente se você usa uma versão mais, não na linguagem de hoje, né, ou não uma NVI, uma NVT, assim, uma Almeida, uma século XXI, uma corrigida, né, alguma coisa que traz o voz. Exatamente. Tem muitas palavras, muitos verbos ali que são difíceis, né, são colocados de maneira difícil porque era um português muito bem feito, né, e não é um português atualizado para o jeito coloquial de se falar, igual essas novas traduções. E ainda tem o fato de ter sido escrito numa época diferente e num lugar completamente diferente, ou seja, numa cultura oriental. Exatamente. Nós estamos falando ali, né, de Jerusalém, né, de Israel, então assim, a gente está falando do Oriente Médio, que é uma cultura completamente diferente. Você pode usar o ChatGPT para essa interpretação de texto, ou seja, o que essa palavra quer dizer, o que era um côvado, né? O que é uma dracma, o que é um talento. Quanto se mede um côvado em metros hoje? Exato, né? Quanto vale uma dracma nos dias de hoje? Quanto vale um talento? O que era isso? Qual era o contexto de que Jesus falou o Sermão do Monte, de não sei o que, né? Quem eram fariseus? O que é fariseu? O que é narizeu? O que é um samaritano? Sempre se fala do bom samaritano, mas quem era de fato os samaritanos naquela época? O que era o samaritano? Onde ficava Samaria? Onde eram os confins da terra? Enfim, você consegue usar o ChatGPT para tirar muitas dessas dúvidas que às vezes você acaba se perdendo na internet, né? No Google demora muito e o ChatGPT ele pode auxiliar nisso. Uhum. Uma outra coisa também que é muito legal, inclusive você até citou aqui agora também, que a gente pode usar o ChatGPT e na questão das diferentes versões bíblicas. Isso é muito bom. A gente pode até pegar o contexto do original para trazer o que significa essa palavra no contexto original. No hebraico ali. Exatamente. Ele pode te ajudar a entender o que praticamente significa aquele contexto
do original, o que ele quis dizer, porque ele vai te explicar, dando o significado daquela palavra, daquele contexto. Aí você pode até pensar assim, nossa, mas então existem várias versões da Bíblia? Não, é que existem várias traduções, né? Quando a gente fala versões, seria traduções, tá? Versão de colocação de palavra diferente. Por exemplo, tem um versículo que fala que nós somos o povo exclusivo de Deus, mas o mesmo versículo em outra tradução vai falar que Deus nos trata como tesouro pessoal. Então assim, você fala assim, uma propriedade exclusiva, né? Propriedade exclusiva ou um tesouro pessoal, você tem a mesma colocação daquele negócio, é o mesmo significado, mas o peso das palavras é diferente. Então você pode fazer essa comparação de versão para que você possa conseguir ter uma visão mais ampla de um Deus tão infinito que nem cabe na nossa mente. Exatamente. E falando até em contextos, né? Uma das grandes dicas que a gente te dá aqui é usar o ChatGPT para fazer uma pesquisa de detalhes da época, né? Exatamente. Né? Uma hermenêutica, uma exegese aí, né? Um negócio bem teológico, porque assim, alguns pregadores, eles gostam de trazer esses detalhes, porque assim, eu acho que fica muito mais rico. Fica muito mais interessante para você entender o que eles quiseram dizer, né? Sim, para você levar o povo a estar no mesmo contexto que você, quando você estudou aquilo lá. Ou seja, você pode usar, por exemplo, aonde ficava Jerusalém em relação ao Egito? Porque, nossa, 40 anos, né, de Canaã ao Egito, né? 40 anos do deserto, mas no mapa não parece tanto. Então, esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, o que quer dizer um camelo passar no fundo de uma agulha? Né? Qual foi a raça do galo que cantou quando Pedro negou Jesus? Eu acho que... isso daí não vai ter. Eu acho que ninguém tem. Mas assim... Mas eu entendi. Esse tipo de coisa, qual era a diferença dos judeus para os samaritanos? Por que eles não se conversavam? Por que o judeu era tão chato com outro povo, sabe? Quais eram as 613 leis do povo judeu que os diferenciavam dos outros povos para que Deus pudesse colocar eles como escolhidos, sabe? Exato. Esse tipo de coisa. E isso é legal. Riqueza de informações. E isso não é encher linguiça numa pregação. Isso aí vai fazer o povo entender um pouco mais sobre o contexto da época, entender muita coisa e às vezes despertar, puxa, então é isso que significa? Isso é de uma riqueza tão grande e de ensinamento ótimo para o povo. Agora tem uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante e que muitas vezes falta nos dias de hoje. Falta em muitas pregações, infelizmente faltam muitas pregações. Porque às vezes não tem fonte, ou não consegue procurar, enfim, não sei, mas... Ou até por preguiça, pode ser também. Geralmente, né? Geralmente. Mas que você também pode usar o ChatGPT para questões de análise cultural, linguístico e histórico. Entra naquilo que a gente estava falando, né? Da coisa do contexto do texto, né? Qual era a língua que era falada? Por que Jesus, por exemplo, falava o aramaico? Por que o aramaico, né? E por que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Ou até mesmo, por exemplo, os livros, né, de Samuel e os livros de Crônicas. Por que eles falam da mesma época, sendo colocados em diferentes colocações, né, verbais, ali, colocações de texto até, um contexto diferente falando da mesma coisa, sabe? Por quê? Tem que analisar o contexto, né? Da cultura daquela época, entender porque certas coisas foram feitas por causa da cultura daquela época. Da influência dos outros povos, né, dos exílios babilônicos. Né? Entender o idioma, né, do livro que foi escrito, para analisar certamente o que está querendo dizer. Entender como que o livro foi escrito, se ele é um livro poético, se ele é um livro literal, se ele é um livro da lei, se ele é um livro profético, né, se ele é uma carta. Cada tipo de escrita vai ter uma análise diferente. Pegando tudo isso aqui, resumindo e enfatizando, relembrando, fazendo você pensar de novo, não crie uma pregação do zero no ChatGPT. Não peça para ele criar um estudo do zero para você. Não peça para ele fazer o trabalho que é para você fazer, né? O ChatGPT ele nunca vai te substituir, porque
Jesus mesmo fala que aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Como que você vai falar de alguém que você nem conhece porque você está confiando numa inteligência artificial? Só pensa um pouco. Você tem os mandamentos cravados na sua mente e no seu coração. E não gravado numa HD. Exato, não é uma HD, muito menos HD externo. Exatamente. Que dá pra tirar. Não, exatamente. Não é. Então, você tem o poder de entrar no seu quarto, que é o secreto, e conhecer o seu Criador a ponto de ter um relacionamento íntimo com Deus e ser amado por Ele e ter a revelação de Jesus Cristo. Se você não entende o peso disso, cara, você está sendo um cristão muito errado. Entendemos então que o ChatGPT pode ser uma ferramenta muito poderosa na mão do cristão para conseguir montar uma pregação, e não do zero, mas sim te ajudar e te auxiliar para alguma coisa assim? Você já usou a ferramenta ChatGPT? Comente aqui, nós queremos saber como é a sua experiência usando essa ferramenta, para que você usou? Comente que nós queremos saber, beleza? Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu e até o próximo! Bando de quadrados! É nóis!